E a covardia foi julgada. Aí se eu tivesse... Mas você acha que dilemas são algo positivo na nossa vida? Tenho coragem de fazer ou não tenho coragem? Queimar pontes é uma estratégia necessária. Fala galera, aqui quem fala é o Matsu para dar um recado importante. A partir de agora, toda segunda-feira, tem mais um episódio incrível do Lição Nerd. Então siga a gente lá no YouTube e também no Spotify. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Lição Nerd. Eu sou Vinícius. E eu sou o Matsu. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, Matsu. Pode fazer, pai. Você gosta de bacon? Adoro bacon, por quê? Porque às vezes você tá de bacon a vida. Meu Deus, velho. Não, bacon é a vida mesmo. Bacon é um milagre, né? O porco vai lá, come grama e transforma em bacon. Pera, você gosta de comer porco? Ah, não. Isso tem a ver com o tema do episódio, cara? Tem a ver com o tema do episódio. Ah, não, velho, essa não. Tem muito a ver com o tema. Você gosta de comer porco, no final das contas? Bacon eu gosto. E de comer o porco vivo? E eu não tô falando comer com a boca. Ah, não, cara, não acredito que você pôs esse tópico no rolê, velho. Exatamente, pessoal. Hoje estaremos falando de Black Mirror, o primeiríssimo episódio. Black Mirror dá pra fazer vários episódios. Esse aqui é o nosso primeiro teste e a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro episódio, onde teve aquela cena um pouquinho desgostosa, um pouquinho nojenta, Pesado. de o político, né, comendo um porco para salvar entre aspas, salvar, porque ela já estava salva, mas acreditando que iria salvar a vida da filha, né? Cara, é a filha de alguém muito importante dentro da coroa britânica, né? Cara, Black Mirror, pra quem não assistiu, é uma série que destrói a sua mente, porque tudo que acontece no Black Mirror é possível acontecer, inclusive isso. É possível alguém ser raptado importante, é possível exigir essa demanda. Para quem não assistiu o primeiro episódio de Black Mirror, primeira temporada, vai ter spoilers aqui, né? Então, Já teve? Já teve? Mais ou menos, esse é o título, né? Vai ter spoilers, porque a gente tem que explicar o seguinte. Cara, pra mim, esse primeiro episódio, ele é o peso da rede social, cara. É o peso da opinião pública. Porque, no caso ali, de novo, uma escolha difícil. A escolha difícil era: você prefere deixar a filha de alguém importante morrer, e ela não era só importante, ela também era tipo uma influencer digital que tinha muitos seguidores. Então, você prefere deixar ela morrer ou cometer um ato inumano, zoofilia ao vivo transmitindo. E olha só que dilema. É uma vida por uma questão de honra. Você comeria o porco? Cara, essa é uma excelente pergunta que não tem resposta, cara. É muito difícil colocar nesse lugar. Imagina você tendo uma opção assim: ou você deixa várias pessoas morrerem, você não quer que isso aconteça, ou você tem que praticar ato sexual com um animal. E tinha exigências, né? Tem que ser filmado de uma forma específica, televisionado, tem que ir até o fim. Nossa. É terrível. Agora, pensa no peso da conectividade nisso. Porque se essa ameaça fosse feita num momento em que não tem um jeito das informações correrem tanto... Tipo antigamente, que não tinha rede social, não tinha internet. Exatamente. Jornalzão. O próprio jornal talvez se negasse a compartilhar e fosse um negócio secreto. Então, assim como muitas informações, antigamente a gente não teve acesso porque não tinha essa disponibilidade. Provavelmente morreria ali, provavelmente eles iam decidir o que fazer e na verdade nem aconteceria isso, né? Esse evento não faria sentido. Mas com as redes sociais e como a tecnologia conecta as pessoas,
faz sentido um desafio assim, sabe? O que vale mais, uma vida humana ou a imagem de alguém importante? Porque não foi escolhida uma pessoa por acaso. O primeiro-ministro dentro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, ele é o responsável, ele é o presidente do país, né? Ele é a pessoa que ocupa como se fosse o nosso presidente, porque quem fica com toda a parte executiva do Reino Unido é ele que cuida da política do Reino Unido. A rainha é mais uma posição de status e de imagem e mais relacionada à internacional. Tem pouca influência internamente ali dentro do parlamento britânico. Então o primeiro-ministro é o símbolo do executivo, é o símbolo do governo. E ele ter que cometer uma ação dessa passa uma mensagem muito forte. Na verdade, colocar ele ali na corda passa uma imagem muito forte. E o que é muito legal ao longo do episódio é que vão fazendo pesquisa de opinião. O que as pessoas acham. E no começo, todo mundo achava que ele não devia fazer nada com o porco. E eles mudam de ideia quando começam a descobrir que o primeiro-ministro estava fraquejando e fazendo de tudo para não fazer. E tentando dar um migué, né? Ele queria contratar um ator para colocar o rosto dele. Ele queria tentar driblar a ação. E a covardia foi julgada. Então, olha como as pessoas funcionam e como... A forma que você apresenta as informações pode mudar a opinião de uma massa. Uhum. No primeiro momento, todo mundo dizia que ele não devia fazer, porque é um ato terrível. Ninguém que se imagina praticando um ato sexual com um animal. Uhum. Então, cara, isso é inumano, o cara não merece passar por isso, mesmo que ele tenha que decidir, é melhor que ele não faça pela honra dele e tudo mais. Só que quando percebem que ele é covarde, que ele é um ser humano ruim, que ele nunca teve a intenção de fazer, aí a opinião pública muda. O que ele devia ter feito então para que a opinião pública se mantivesse a favor dele? Cara, ele devia ter passado uma imagem de alguém que está fazendo todo o possível para salvar a menina e não para se salvar. Ele pareceu como um egoísta ali, como se ele só estava olhando para ele. E aí, cara, a humanidade não gosta de gente egoísta, não gosta de gente orgulhosa. A humanidade gosta de gente altruísta, gosta de gente humilde. Por que você acha isso? Eu acho que isso faz parte da natureza humana pela sociabilidade que a gente tem. A gente quer estar no meio de pessoas que estejam dispostas a fazer por nós e não só por elas. Porque no fundo todo mundo tem um egoísmo, né? Sim, egoísmo também é nato, inclusive é de sobrevivência. Se você não tivesse um lado do ego egoísta, a gente teria morrido já, enfim. Agora, quando a gente está olhando para um comportamento de grupo, cara, dentro de uma empresa, dentro de um grupo de voluntários, enfim, o grupo quer pessoas que lutem pelo grupo, que lutem pelo próximo e não fiquem só olhando para o próprio umbigo. E aí, esse foi o grande erro dele para a mudança da opinião pública. Quando ele mostra que ele não tinha intenção nenhuma de se sacrificar para salvar outrem, ele se torna um vilão, um bad guy, cara. Nossa, que cuzão, ele não tá querendo... Ele nem tentou. Nem pensou em fazer. Tipo, não precisava ter feito, mas nem ponderar é um egoísmo muito grande. E a opinião pública muda o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que... Mas isso que você disse sobre ponderar, eu acho que é muito interessante, principalmente nesse contexto. Porque qual que é o cenário, tirando um pouco a cena nojenta, mas qual que é o cenário? Você tem duas escolhas que é muito difícil, é um dilema. E é um dilema muito difícil entre você escolher A ou B. E muitas pessoas nessa mesma situação não saberiam o que escolher, não saberiam o que fazer e ficaria até o final sem saber o que fazer e talvez fosse levado por outras ou talvez não agisse, talvez fugisse. E eu acho que é interessante a gente pensar que na nossa vida existem situações que a gente entra em dilemas, às vezes até trilemas e muito mais, que temos duas opções, que cada uma delas tem suas consequências, boas e ruins, e
parece que é 50-50, sabe? Se a gente vai por um caminho, temos consequências negativas demais ou positivas demais. Se a gente vai por outro caminho, temos consequências negativas demais e positivas demais. E eu acho que uma reflexão interessante da gente ter aqui é como a gente consegue escolher. Como que, no caso, por isso que eu até te perguntei se você comeria o porco, como que você escolheria? Como que a gente, num dilema difícil, de prós e contras muito impactantes e talvez até similares, como que a gente escolhe um caminho pra gente? Quando a gente entra num dilema, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é que elas estão dentro do problema, elas são parte do problema, porque elas têm uma escolha, então elas fazem parte de algo. E quando a gente está muito dentro de algo, às vezes a nossa visão não fica muito clara do que está acontecendo. Então, é o que eu acredito naquilo das alternativas, sempre buscar mais de uma alternativa. Se você está num dilema, tem que escolher entre duas coisas, fazer ou não fazer, ser ou não ser. Eis a questão. Eis a questão. É buscar alternativa. E se você tiver com muita dificuldade, buscar um mentor ou alguém mais experiente, alguém que ou alguém que possam te ajudar a ter mais certeza, porque se a gente ficar em dúvida perante as escolhas que a gente tem na vida, a gente sempre vira aquela pessoa que fica falando, mas e se eu tivesse? Aí se eu tivesse... Mas você acha que dilemas são algo positivo na nossa vida? Cara, acho que os dilemas acontecem, são parte da vida. Se isso é positivo ou negativo, eu acho que é mais neutro mesmo. O dilema é neutro. Você acha que é importante? É importante para você. Por quê? Porque é aquilo, se você estiver trilhando um caminho muito retilíneo, isso provavelmente vai te deixar numa mesmice, assim. Você vai estar andando em círculos e tudo mais. Muitas vezes você vai ter que se colocar numa posição de fazer uma escolha difícil. E acho que isso que separa as garotas das mulheres, os homens dos meninos, é a diferença entre conseguir tomar uma escolha difícil sabendo que tem perda nas duas e ainda assim conseguir escolher. No caso do porco, tem perda nas duas. Eu não faço, a menina morre, supostamente. Eu faço, cara, minha vida é destruída. Quando a opinião pública inverte, ele percebe ali, no começo do episódio, ele tinha um cenário que era, eu salvo a menina e destruo minha imagem, ou eu não destruo minha imagem e a menina morre. E as pessoas estavam apoiando, mas não fazer. No final do episódio, aí ele se viu encurralado. Porque se ele não fizesse, não só a menina morre, que é a perda do cenário dele não fazer, como provavelmente ele morreria também, porque a população estava furiosa com ele e ia ter retaliação política mesmo, a vida dele ia acabar se ele não fizesse no fim do episódio. Então ali ele não tinha mais escolha. Mas ele ficou até meio que relutante até o final. Ele ficou, porque ele tinha mulher, ele tinha filhos. O que você acha que fez ele ir até o final? Perceber que era a única escolha. Isso, que você acabou de falar, me lembra uma coisa muito famosa. Queimar pontes. Queimar pontes. Pensei na mesma coisa, olha a sintonia, cara. Isso é pra quem não conhece, queimar pontes é aquela ideia de que um exército foi batalhar com outro, atravessou a ponte para chegar no campo de batalha, e aí o general taca fogo na ponte para não ter opção de voltar atrás. Ou ganha ou ganha. E isso, de uma outra maneira, está dentro do Arte da Guerra do Sun Tzu, que ele fala sempre lute de costas para a montanha, porque aí não tem para onde fugir, seus soldados vão lutar com 3 vezes mais empenho. Então, muitas vezes na vida a gente tem que queimar pontos quando a gente fica naquela de não ter coragem, eu acredito, sabe? Quando o dilema é, tenho coragem de fazer ou não tenho coragem? E aí você fica nessa de medo e acaba... Mas, quer ver? Eu acho que também não dá pra gente ficar queimando pontos em tudo que a gente faz. Sim. Eu acho que talvez a gente precisa ter algo que seja tão importante, algo que seja tão importante a ponto da gente
ver que queimar pontes é uma estratégia necessária. Porque o fato é que na nossa vida tem coisas que a gente acha que é muito importante, que a gente quer muito, e a gente não faz por medo, por vergonha, porque tem riscos inerentes e altíssimos. E eu acho que nesse cenário, talvez queimar pontes seja mais efetivo do que... Porque se a pessoa fica toda hora queimando pontes, eu acho que vai chegar um momento que ela não se importa mais com nada. Que pra tudo ela queima ponte, então... Sim. Sabe, o que é a ponte dela? O que é o outro lado pra ela? Se ela tá queimando toda hora a ponte, ela esquece o que tem do outro lado. Exatamente. A ideia do queimar pontes não é você destruir tudo que você tem, né? Vou destruir todo o meu patrimônio e começar do zero, porque aí eu vou ter mais empenho de empreender, cara. Não é isso. Mas a ideia... Dá pra você queimar ponte sem queimar ponte. A ideia é, se você só tiver uma alternativa de ir para cima, você consegue colocar mais empenho nisso? Eu gosto de ter uma alternativa de, se tudo der errado, eu tenho um escape. Mas mesmo tendo escape, não muda o fato de que escolheu o empenho total, máximo, como se não tivesse escape. Então, mas o que você faz para conseguir fazer isso? Eu acho que aí é uma visão de tudo na vida é proporcional ao empenho. Tudo na vida é proporcional ao empenho. E se eu quero tacar, eu escolhi botar minhas fichas num projeto, numa ideia, numa iniciativa, cara, é 100% de empenho naquilo. Mesmo que o meu 100% naquele momento não seja suficiente. Mesmo que eu precise usar o bote salva-vidas. Mas é ter certeza que eu fiz o máximo que eu podia naquilo. Só que tem gente que não funciona assim. E aí que o queimar pontos é tão importante. Quando você cessa a chance da pessoa fugir, é aquilo da adrenalina. Quando a adrenalina cresce na gente, a gente tem algumas reações naturais. Ou a gente vai para a luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. São esses três cenários. Ou a adrenalina vai fazer tu ter gás para ir para a luta e arrebentar, ou vai ter gás para sair correndo e fugir, ou tu paralisa e para torcer que o universo te salve. Então, é conseguir te botar no estado de empenho mesmo com uma alternativa ali para, né, se der errado, pode acontecer, você tem uma alternativa. E se a pessoa paralisar? Muita gente paralisa, cara. Isso é o dilema, não é? Você está na frente de uma decisão e você não consegue escolher. Porque entre A ou B, você fica com C, que é não fazer nada. É o que eu falei já em algum episódio. Tipo, não escolher, não fazer nada também é uma escolha. Você fica paralisado, extasiado, e aí a vida passa. E aí você espera que alguém... tem um conceito dentro da literatura, que é Deus ex machina, que é quando algo de fora vem e resolve o problema para você. Que muita gente teve isso ao longo da infância, da adolescência, até da vida adulta. Você está com um problema, vem os pais, salva. Você está com um problema, vem os amigos e salva. Agora, e quando você tem que fazer? Você vai ficar esperando? Aí... E talvez as chances são que as pessoas que alcançaram altos patamares na vida profissional, familiar, whatever, elas tomaram responsabilidade para si e fizeram, certo? Exato, você tem que fazer. No caso do porco, cara... pensa, se ele tivesse tomado uma decisão logo de cara, seja A ou B, e tivesse anunciado isso, mano, minha decisão é essa, tal, provavelmente o cenário seria melhor do que o que ele encontrou no final, porque no final ele estava rendido, ele não tinha escolha, a escolha não existia, aí entrou outros critérios, ou eu faço isso, ou minha vida acabou, a vida da minha família acabou, eu posso ser assassinado, vou ser apedrejado, já era. Isso é um queimar pontos também. Também. Agora, olha que louco, se ele tivesse logo no começo decidido um ou outro, se ele tivesse no começo decidido ir pelo mesmo caminho que no fim foi, ele seria visto como herói, isso muda, não é um rendido. Nossa, verdade, né? Ele foi rendido, ele fez porque ele não tinha escolha. Não, ele fez porque ele escolheu uma vida em detrimento da própria imagem. Dá pra dizer até que essa inação, de alguma certa forma, trouxe consequências muito negativas quando poderia ter sido muito mais positivas. Cara, foi exatamente a inação dele que fez o público mudar de ideia. Porque ele poderia ter falado, olha, eu não farei, a gente tá fazendo... Mano, ele podia ter usado sinceridade, né? A gente tá fazendo tudo que a gente pode para recuperar de outra forma, mas eu não farei o lance... Eu não consigo, é muito pesado para mim e tudo mais. Tudo bem, vai ser visto como fraco e tudo mais, mas seria diferente. No fim, quando mostra que ele não tinha intenção
e estava escondendo e ele apostou tudo numa dica falsa de que ia achar o hacker lá, que fez toda a armação. Ele se expôs, ele mostrou o lado egocêntrico e egoísta de que eu só ligo para mim mesmo. E eu acho que é isso que faz a opinião pública ficar muito contra as pessoas, sabe? No geral, se você está numa empresa, se você está em algum grupo, se você é visto como alguém que só pensa em si próprio o tempo inteiro, ninguém vai querer trabalhar com você. Porque por essa questão da sociabilidade das pessoas, a pessoa que é vista como altruísta, ela é vista de forma melhor do que a pessoa que é só vista como egoísmo, que também é um sentimento positivo, o egoísmo, né? Ele ajuda na nossa sobrevivência, mas que na sociedade a pessoa que é vista como aquela pessoa que ajuda o próximo, se preocupa com o próximo, ela é mais bem vista, ela é mais querida, ela se torna o bonzinho da história. E acho que também a gente conseguiu perceber aqui que muitas vezes quando a gente entra em dilemas na nossa vida, cabe a gente queimar algumas pontes, né? Tomar partido, ainda que sejam decisões difíceis, porque isso pode levar a situações futuras bem melhores do que você simplesmente ficar ali sem saber o que fazer. Principalmente quando a gente fala que para a gente alcançar aquilo que a gente quer, a gente tem que tomar responsabilidade das coisas para nós mesmos, certo? Tem uma diferença que eu estava pensando aqui no que você falou, que tem uma diferença entre impulsividade de já decidir inconsequente e escolher rapidão, e isso é um lado, e tem outro lado de indecisão absoluta, nunca decidir. E acho que a melhor postura está no meio disso. É você decidir, mas não de uma forma impulsiva, mas de uma forma justificada, baseado em critérios, às vezes você não vai conseguir enxergar sozinho, pede ajuda para alguém, pede ajuda para um mentor, para um amigo, alguém que consiga entender a situação, e aí você toma a decisão. E uma vez que você toma a decisão, que seja uma decisão que você consiga dormir bem com ela, no sentido de que não ficar remoendo de ter feito outra coisa, tipo, eu devia ter, e se eu tivesse? Não, estufa o peito, cara, bora pra frente, ergue a cabeça e caminha. Escolhi, porque também, como, de novo, as pessoas não gostam de uma pessoa egoísta, não gostam de uma pessoa que só pensa nela, mas as pessoas gostam de uma pessoa corajosa, as pessoas gostam de alguém que assume riscos e assume a responsabilidade e traz para si mesmo que erre. Então, a questão é, você quer... De novo, tanto faz a opinião das pessoas, mas você quer ser uma pessoa que fica indecisa e acaba ficando refém, acaba tendo que ter a posição de reação dentro de alguma coisa, ou a pessoa que escolhe e, portanto, age dentro de uma situação? Sim, total. Esse é o questionamento que fica para você, ouvinte, pensar aí nessa semana, porque agora a gente só se vê semana que vem no próximo episódio.